Uou! Salve, galera! Muito boa tarde, Santa Catarina. Eu sou Marcelo Cabral, Mancha. E vamos juntos até as 3 da tarde, falando sobre o futebol catarinense. Esse é o nosso assunto principal. O Clube da Bola está só começando aqui na NDTV para todo o estado de Santa Catarina e também no ndplay.com.br para todo o planeta Terra. E talvez, eu digo talvez, até algum extraterrestre capte o nosso sinal no universo, vai curtir esse baita programa. A bola já rolou pela 20ª rodada da Série B. O Avaí venceu, entrou em campo na noite de ontem. O Brusque também entrou em campo e perdeu. A Chape joga ainda hoje. Pela Série C, amanhã tem Figueirense em campo no Scarpelli. Pela Série A, jogo duro do Tigre ainda hoje contra o Fortaleza fora de casa. Fim de semana de semifinais decisivas na segundona catarinense. E hoje teremos, se tudo der certo, 2 convidados especiais. Paulo Silas Pereira, ex-técnico, ex-jogador, técnico, eu falei ex-técnico, não, ele é ex-jogador, técnico de futebol e escritor também. Está lançando um livro e vai nos contar os detalhes. E também vamos trocar uma ideia com o Biava, da banda Os Tigres Rock. Música e futebol combinam sempre. Banda que é lá de Criciúma, vai contar muita história boa pra gente. Você pode participar do programa, é muito fácil. O telefone é o 48 99191 4706. Eu vou repetir, já tá aqui na tela para você bater uma foto, decorar o número 48 99191 4706. Você pode mandar seu comentário, uma pergunta para os comentaristas, sua opinião aí, sua reflexão sobre o momento da sua equipe. Tá na Série B, tá na Série A, tá na Série C, tá sem série, tá na segundona catarinense. Manda pra gente a sua opinião, vale foto, vale vídeo. A gente vai tentar mostrar aí durante o programa. Deixa eu apresentar o nosso time, né, para esse primeiro momento do Clube da Bola, direto de Chapecó, Sérgio Badá. Última rodada e agora Chapecoense tem mais uma missão difícil fora de casa e tá meio embolado ali a parte de baixo da tabela. Muito boa tarde, Badá, sempre uma alegria te receber ao vivo aqui no Clube da Bola. Muito obrigado, Marcelo Mancha. A alegria é toda minha ver o amigo e os nossos colegas que virão a seguir, os nossos telespectadores também, para falar do momento ruim da Chapecoense, não é novidade. E assim nos últimos 3 anos, né? O torcedor da Chapecoense não tem sossego, não tem uma semana de paz. Essa semana saiu o técnico Humberto Louser, daí a Chapecoense teve que correr atrás de um novo treinador, perdeu a última partida para o Mirassol aqui em Chapecó por 1-0. Humberto Louser foi para o Atlético de Goiás, contratou o Tcheco, que estreia hoje diante do Ituano lá em São Paulo, e a Chapecoense na zona de rebaixamento. Ontem os resultados ajudaram, principalmente a derrota do Botafogo de Ribeirão Preto, 3-1 para o América. Se a Chapecoense ganhar, sai da zona de rebaixamento. Mas aí que está o X da questão. Será que vai ganhar? Será que com o Tcheco o time vai engrenar? O legado do Humberto Louser simplesmente zero. Não deixou nenhum legado. Está tendo que começar um trabalho do zero para tentar fazer finalmente esse time jogar, e a gente vai a respeito durante o programa. Legal, Badá. Não se misturar os assuntos, mas não consigo ficar quieto quando vejo o mestre Badá com pullover, blusa ali de lã, né, destacando, né, o lado fashion também de quem mora no Oeste. Temperatura caiu. Essa blusa aí é digna de uma medalha de ouro, Badá. Nessa vibe olímpica. Vamos pro sul do estado, que esse também é fera. San Renato Semensati, você vai perceber ali um cenário diferente ou não, porque ele não está no estúdio, já está preparado para daqui a pouquinho começar aí o pré-jogo duríssimo que o Tigre tem. A Série A é assim, né? Não tem vida fácil. Enfrenta o Fortaleza, é isso, Renato? Boa tarde. É isso. Um abraço, Badá. Jamais vou conseguir igualar um guarda-roupa como esse, né? Lá Ricardo Almeida, fica difícil, né, meu caro Marcelo? Mas você tem toda a razão. O Criciúma joga daqui a pouquinho, 4 horas da tarde em Fortaleza. Vai pegar eu diria que eu não vou chamar o Fortaleza de surpresa, mas eu acho que é o grande time do campeonato até agora, porque com o orçamento que tem, o Fortaleza é 3º lugar, 4 pontos do líder com um jogo a menos. Então esse é o desafio do Criciúma. Os últimos 7 jogos do Fortaleza ganhou 6 e empatou 1. E empatou exatamente com o Criciúma. É um cenário de Castelão lotado, né? O presidente do Fortaleza, Marcelo, disse que se não der 45 mil pessoas hoje, ele não vai acompanhar o jogo no estádio. Ontem já tinha 37 mil bilhetes
entre check-ins e ingressos já confirmados. O Criciúma, que teve, né, no último jogo, a despedida do Éder e tudo mais, fez festa para o Éder que assumiu uma função administrativa no clube. Agora ele vai poder fora de campo, dentro não, mas dentro de campo também não teremos Felipe Mateus, que está suspenso, Barreto machucado, mas o Criciúma aposta suas fichas no bom desempenho fora de casa. E um dado que eu vou trazer, mas significativo. O Criciúma, nos 19 jogos que fez até agora, não, claro que conta aí o jogo contra o Juventude, que é um jogo do turno, né? Não é um jogo de retorno, mas enfim, fechando 19, Criciúma fez gol em todos os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. E vai precisar fazer isso hoje, se quiser voltar com pelo menos um ponto na bagagem desse jogo muito duro diante do Fortaleza. O Renato fica com a gente esse programa, depois vai ter que acompanhar aí o pré-jogo do Tigre. A gente mostrou ali o Badá, a tradição, Renato Semensati, a lenda, mas temos também aqui no programa The New Generation, a nova geração, The New Blood, o sangue novo do jornalismo esportivo catarinense, bem representado. Apresento primeiro ele, Cacá Oliveira, direto de Itaí, aí ao vivo hoje, para falar do Bruscão, do Cílio, de todo o futebol da região que ele cobre ali. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Mancha, Badá, Semensati, amigos ligados no Clube da Bola. Pois é, diferente do Criciúma, o Brusque está com muita dificuldade de fazer gols. São 3 jogos sem vitória, 3 jogos que passam em branco. Perdeu ontem para o Mirassol. Rodada ajudou, o Botafogo perdeu também. Da Chape nesse final de semana também. Mas o Brusque não se ajuda. Trouxe reforços para o ataque, 2 uruguaios que ainda não estrearam. Devem estrear contra o Coritiba. O Brusque prometeu mais reforços ao longo dos próximos dias. Deve chegar mais jogadores para essa missão difícil, que é escapar do rebaixamento. Cada rodada fica mais difícil, parece ficar mais longe a permanência na Série B do Brasileiro, mas ainda tem luta, o campeonato está em aberto. Marcílio começando a pré-temporada para a Copa Santa Catarina. Enfim, assuntos para a gente começar a discutir aqui no Clube da Bola. Legal. Falei que o Cacá é da nova geração, esse próximo ele não é nem da nova e também não é nem da velha. Não joga o infantil, mas também não joga o cinquentão. É Jorge Júnior que está aqui com a gente mais uma vez. Sua presença, né? O cara que sabe, eu brinco sempre com ele, sabe tudo de futebol e também de samba. Esse sabe demais. Boa tarde, Jorge. Sempre legal de ver. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos que estão conosco neste sábado. É um prazer estar de novo aqui, depois de uma vitória do Avaí, né? Estive ontem na ressacada. Até pensei, mas vou fazer uma gravação, fazer um boletim, daí vou me chamar no estúdio. Não, vou deixar para falar tudo aqui no programa de hoje sobre a primeira vitória do Avaí sob o comando do Anderson Moreira. Uma vitória importante, o Avaí não jogou bem, não fez um futebol vistoso, mas fez o que precisava, somar 3 pontos depois de 9 jogos. Até sobre o Cacá, nem estava acompanhando também os dados do Brusque. O Brusque não vence fora de casa 15 jogos e não venceu nenhuma na Série B fora de casa. A luta é difícil, tem que somar pontos dentro de casa e agora vai ter de volta o Augusto Bauer e também fora de casa. Fora isso, estamos acompanhando o Criciúma, depois da vitória contra o Atlético Mineiro, tem esse jogo com a Fortaleza que é muito difícil, mas o Tigre está escalando, está pulando os degraus. Isso é importante para buscar daqui a pouco, o mais rápido possível, a sua permanência na elite, Mancha. Jorge, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu não queria que você respondesse com palavras, queria que você respondesse com uma expressão, com um olhar. Ontem, a temperatura caiu demais ontem, né? Em todo o estado, tivemos até, acho que neve em alguns lugares aqui de Santa Catarina. Tenho certeza absoluta que estava muito frio ontem na ressacada. Você não é bobo, você já está esperto, leva o casaquinho, mas imagina aquele pullover de Badá na ressacada. Aí eles iriam te colocar num camarote. O preto não, né? Tem que ser azul. Ah, mas é meio azul marinho, eu acho. Acho que é meio azul marinho. Olha, chegamos... Vamos reverter aqui hoje o programa. Geralmente, uma entrevista coletiva, o nosso quadro é no segundo bloco, no terceiro. Hoje vai ser no primeiro, porque o convidado é especial demais. Roda a vinheta. Nossa entrevista coletiva de hoje, primeira do Clube da Bola, traz o técnico Silas. Fez história como jogador, como treinador do Avaí na Série A em 2019, ídolo do São Lourenço, foi camisa 10 da seleção brasileira e agora está lançando o livro Além do Sucesso, 1 em 1 milhão. Boa tarde, não está ouvindo? O Silas não está ouvindo o áudio ali, ó. Vamos ver. Ele fez um sinalzinho assim, indicando que não está ouvindo. Vou falar mais um pouco aqui para ver se o Silas consegue. Conseguiu ouvir?
Fiz a tua apresentação aqui, Silas, te joguei lá pro alto. Ó, é fera demais, esse é ídolo, é a alegria de receber aqui, cara. Fazia tempo que a gente não se encontrava, nem virtual demais. E agora, ex-jogador, técnico, escritor também, Silas, é isso? Grande abraço para vocês, nosso Avaí que eu sigo muito, até através do Beirão, do Rodrigo Beirão, que é amigo íntimo do Guga e meu amigo também, então a gente está sempre se falando aqui e torcendo, né, pelo nosso Avaí. E agora a gente, depois de 15 anos aí escrevendo, né, e aí eu falei, a gente lançou o livro no Morumbi na segunda-feira, e não é que eu sou mau escritor, demorei 15 anos para escrever esse livro. É que se eu tivesse lançado antes, ia ter ficado muita coisa para trás, mas saiu e é mais um filho, tem um pedaço de mim ali, da minha história, e ficou muito legal, tenho recebido muitas mensagens e muitos convites também para ir por todo esse Brasil, para levar o livro e também falar um pouco dessa nova faceta, né? Um abraço grande para vocês todos aí, prazer estar com vocês. Que legal, Silas, o quadro... Você já participou do quadro mesmo sem saber milhares de vezes. Uma entrevista coletiva. Cada comentarista vai te fazer uma pergunta. Como eu sei que o professor tem muito conhecimento, tá tudo nesse livro, não precisa esticar demais as respostas para a gente fazer o giro completo. Vou pedir para a produção colocar a capa do livro ali, 1 em 1 milhão. Silas Pereira, a capa do livro, já dá para a gente entender um pouquinho qual o conteúdo que está lá dentro. A história desse craque aí, foi craque como jogador, como técnico, e tô curioso para ler. Primeira pergunta é lá de Chapecó, com Sérgio Badar. Eu não sei, desconfio que Silas mandou um rascunho, os manuscritos do livro para Badar dar uma olhada, dar uma lida antes de todos os outros seres humanos. O livro não estava nem na loja, o Badar já sabia o que estava escrito ali dentro. Badar, a pergunta é tua. Ah, que satisfação aqui no nosso programa. Uma figura emblemática do futebol brasileiro. Há poucos dias o São Lourenço foi jogar contra o Palmeiras lá em São Paulo e o Silas foi carregado pela torcida do São Lourenço, é ídolo lá na Argentina, né? Então é uma figura que merece todo o nosso respeito, Silas. Eu já, por essa vivência que você tem no futebol, como jogador consagrado, seleção brasileira, é uma história muito legal. A tua avaliação do momento do futebol brasileiro, a gente está vendo aí as Olimpíadas ontem, que bela decisão Espanha e França. E a gente fica se perguntando, pô, mas por que o Brasil não está ali? Qual que é a tua visão, Silas, a respeito desse assunto? O porquê que estamos perdendo tanto espaço no Mundial? Oi, Badar, um abraço grande para você. Olha, a seleção feminina está jogando a final agora das Olimpíadas e a gente tá muita garra, a gente está vendo muita luta, muita disposição. Eu acho que a gente ainda tem o material humano, a gente ainda tem. Eu acho que falta essa vontade, falta essa entrega, falta assim, querer mais e saber a importância que um jogador tem quando ele veste a camisa da seleção brasileira. Eu acho que a gente está deixando um pouco a desejar com relação à seleção masculina, por exemplo. E, administrativamente, eu acho que não é novidade para ninguém que a gente vive um momento muito difícil e isso reflete, né, de maneira direta nas questões nossas do futebol. Material humano a gente ainda tem. O Silas vem de Criciúma com Renato Semensati. Grande abraço ao Silas, prazer enorme em revê-lo e lembrar do belíssimo trabalho, né? Melhor campanha da história do Avaí. O Silas tem o nome marcado lá, só tenho acompanhado ele pela ESPN lá no Resenha, mas agora tenho a oportunidade de perguntar para o Silas o seguinte. Primeiro, quero que ele me responda se é boato ou não, porque o Ney Franco, que está aqui no Joinville, que é cantor, né? Compositor e cantor, diz na palestra para os jogadores, se não ganhar, eu vou cantar lá no vestiário. E a turma se esforça pra caramba para ganhar. O Silas me disseram que é o seguinte, ele reúne os caras e fala, se não ganhar, vai ter que ler meu livro, hein? Aí vocês estão complicados comigo. Mas Silas, brincadeiras à parte, prazer enorme em revê-lo. Te pergunto o seguinte, você é um cara que foi ídolo no futebol argentino. E a gente está tendo jogadores sul-americanos, seja o Arrascaeta no Flamengo, De La Cruz,
A gente tem jogadores, o Garro agora no Corinthians, que está se transformando um ídolo mesmo, um ídolo não, uma referência. Ídolo acho que é muito pesado, tem que ficar bastante no clube. Por que está acontecendo de lá para cá e o jogador brasileiro e o treinador brasileiro, para a Argentina, por exemplo, que a gente tem a facilidade de se compreender na questão de idioma, por que daqui esse fenômeno não acontece, Silas? Oi, Zé Mensati, um abraço grande para você. Saudade dos nossos tempos aí de Floripa, né? Tenho muita saudade desse Avaí, dessa cidade. E também dos meus amigos do Figueirense, que eu tenho muitos. Hoje o Dr. Marco Aurélio Cunha está lá e a gente se fala muito. Olha, Zé Mensati, eu vejo que, infelizmente, existe um monopólio quando você fala de treinadores brasileiros na Europa, treinadores brasileiros na própria Argentina. Eles fazem um bloqueio lá para que a gente não entre. E aqui a gente, como a gente costuma dizer, o Brasil é uma mãe. A gente recebe todo o que a gente recebe jogador, a gente recebe treinador de braços abertos. E se o cara for bom, o cara vai ter espaço aqui, como eles têm tido, não só argentinos, mas portugueses também, né? E não só treinadores, como jogadores. Agora, essa recíproca precisava ser verdadeira quando a gente tenta entrar e tenta trabalhar nos outros países, o que não tem acontecido, infelizmente. E a gente vê um ou outro só, aí o Eutrópio, a gente lembra do Carpegiani, que trabalhou também no Paraguai, mas a gente meio que conta no dedo treinadores que saíram daqui para a Argentina, inclusive para Uruguai, para Chile. A gente vê às vezes na Bolívia, mas muito poucos também. Então eu acho que isso precisava ser uma via de mão dupla, aquilo que não é. E nem todos os treinadores que vêm para cá de fora são bons. Tem muitos treinadores que vêm para cá que são bem fraquinhos e não chegam nem perto dos nossos. Mas como o momento é o momento de trazer esses caras, então acaba vindo muita gente e até gente sem capacidade também, na minha maneira de enxergar, né? Que legal. A gente viu imagens ali do Silas no São Lourenço. Depois ele vai contar a história do trenzinho ali, fez o gol e saiu fazendo um trenzinho ali com os companheiros de time também seguindo ele. Ó, tá aí o gol, ó. Ele faz o gol, vai pra comemoração. Essa comemoração eu nunca tinha visto, Jorge. Nunca tinha visto. Fez ali o vagão principal. E o trenzinho ali ajoelhado, agradecendo. Silas, não sei se você está conseguindo ver a imagem aí, você vai lembrar disso com certeza. Mais um gol da futebol argentino. Qual foi a história ali do trenzinho, Silas? A história do trenzinho é que eu salvei a vida desses dois caras na noite anterior. Teve um negócio lá meio esquisito lá no hotel, não sei o que e tal. E aí eu fiz o gol, os dois vão tomar uma multa gigante lá. E aí eu acabei fazendo aquele gol, falei, vem aqui, me acompanha aqui, ajoelha aí e agradece, porque multar os dois, mandar embora, bom, você já imagina o que deve ser, né? Não vou falar agora, porque um era o Louco Abreu, e o outro era o Fleitas, ficou aqui no Grêmio também. Então, o Lagarto Fleitas, e olha aí. Tá certo. Legal demais. A próxima pergunta para o técnico Silas é de Itajaí com Cacá Oliveira. Boa tarde, Silas. Queria te ouvir, qual é a leitura que você faz do nosso futebol, do futebol catarinense? Teu trabalho no Avaí, você pegou um Avaí forte, Figueirense forte, Chape e Joinville crescendo nacionalmente, né? Tinha o Criciúma também ali bem. A gente, em 2015, chegou a ter 4 catarinenses na Série A do Brasileiro, mas os últimos anos tem sido bem ruim do nosso futebol. O Criciúma está fazendo uma boa Série A, né? Mas está despontando. Qual é a leitura que você faz do momento do nosso futebol, baseado até naquele teu grande trabalho no Avaí? Ontem a gente falou bastante do Criciúma na ESPN, sobre a questão de... O Criciúma acho que é o único que... em todos os jogos, né? Até agora. E então esse jogo contra o Fortaleza é um jogo, assim, eu acho que o Fortaleza é favorito, mas não pode dormir não, porque o Criciúma realmente está fazendo um grande trabalho, um time que sabe jogar. E agora, com relação ao futebol catarinense, eu acredito que os outros estados e os times também, que eram considerados médios, também cresceram muito. Um exemplo gigante é o próprio Fortaleza.
o próprio Ceará, que mesmo estando na Série B, é sempre um time muito forte. Aí você vê o Cuiabá, por exemplo, se mantendo aí na primeira divisão. Você vê o próprio Atlético Paranaense, que já não é mais um time de média categoria, o próprio Red Bull. Então a gente vê assim, equipes que podem ganhar hoje, todo mundo pode ganhar e perder para qualquer um. Então, assim, eu vejo que o futebol catarinense está num lado do país, que é um lado que tem dinheiro, então é um lado que sabe lidar com o futebol. A gente, por exemplo, nós ficamos 1 ano e meio sem perder na ressacada, uma das minhas passagens pelo clube. Então, isso mostra a força do futebol catarinense. Mas, assim como a seleção brasileira, muitas outras cresceram. E assim como no futebol interno nosso aqui, também muitas equipes se fortaleceram. E hoje a organização é tudo, que não tem mais ninguém, assim, que você fala, bicho papão. A gente acabou de falar do Brusque, aí trouxe 2 uruguaios. Quando que a gente viu estrangeiros virem participar de um Brusque, por exemplo, com todo respeito ao Brusque, que no futebol catarinense sempre foi muito forte. Levei o alemão do Brusque para o Avaí. O alemão que foi meu jogador lá, que saiu do Brusque, mas não é fácil, não é simples. Então isso mostra assim, esse equilíbrio, né, que hoje existe no futebol, talvez por isso. Mas o futebol catarinense sempre está despontando e sempre tem jogadores muito bons, e a gente acompanha sempre muito daqui, né? Legal, a gente fecha a rodada aí então com Jorge Júnior, o Jorge Silas, que é da música, e até, já que ele vai fazer a pergunta para você, o Silas foi um pioneiro aí nas boy bands, né? Antes de NSYNC, do Backstreet Boys, já tinha os menus do Zumbi, Silas fazia parte. Pergunta do Jorge Júnior. O Silas falou até do alemão. O alemão teve ontem aqui na ressacada, jogando pelo Operário, enfrentou o Avaí. E o Silas, como treinador, né? Assim, o Gilmar saiu recente. O Silas, quando estreou, fez uma sequência de 5 ou 6 vitórias consecutivas. O Gilmar teve isso recentemente, lá em 2008, chegou aqui no Avaí. Eu quero saber se no livro, esse período do Avaí entra ali, histórias com o presidente Zunino, Moisés Cano, toda aquela turma que trabalhou com o Avaí nos bastidores de 2008 e aí até chegar no sucesso na Série A em 2009. Isso também está dentro do livro, Silas? Tá tudo ali, tem tudo. É uma história assim que hoje eu estou recebendo muito feedback com relação ao livro, muita gente que está lendo o livro, porque pouca gente sabe, por exemplo, que eu sou de uma família de 9 irmãos, que a gente perdeu a mãe quando eu tinha 5 anos de idade, perdi o pai com 20 anos, e aí até o meu amigo hoje do São Paulo me ligou e falou que ele lembra de um episódio que eu pulava pela janela do ônibus, quando eu ia jogar, começando a jogar futebol, porque ele dava o dinheiro para tomar o ônibus, mas a gente preferia pular a janela do ônibus para poder comprar o lanche. E aí muitas vezes a gente vinha a pé para casa, e um dia eu estou no centro da cidade, tinha que pegar 2 ônibus, eu pulei pela janela do ônibus, quando eu caí no chão, olhei para trás, estava um carro da polícia, e eu saí correndo para o outro lado. Quando eu chego na avenida para pegar o outro ônibus, meu pai estava no ponto de ônibus. Eu voltei para o lado da polícia, que eu tinha mais medo do meu pai do que da polícia. E passei pelo camburão da polícia e fui para o outro lado. E tem, assim, histórias como essa. E, óbvio, as nossas histórias também das passagens como treinador, pessoas que a gente conviveu, presidente Zunino e o Avaí, a gente, assim, recorda tudo isso com muita saudade. E também tem muito aprendizado ali, não só para quem quer viver uma vida de sucesso e que quer viver uma vida de sucesso no casamento, no trabalho, né, no lado emocional, mas também na família. Então tem muita coisa ali hoje, que acho que não sei se todo mundo sabe, mas de cada 5 atletas, ex-atletas, 4 estão falidos, divorciados e desempregados, depois de 2 anos que se aposentam. Então são números tristes, e eu consegui vencer essa estatística. Então muita gente acha que a minha carreira do futebol foi a coisa mais importante. Não, ela foi importante, mais importante que isso foi a minha família, criar meus filhos. Por isso que é além do sucesso, 1 em 1 milhão, porque 1 em cada 1 milhão de habitantes do planeta tem a chance de jogar pela seleção do seu país. E eu joguei na seleção de base, fui campeão do mundo, joguei a Copa de 86 pela seleção profissional,
no México, joguei a Copa de 90 na Itália e hoje jogo pela seleção de Masters ainda. Então eu estou atravessando praticamente a minha existência servindo o Brasil e jogando pela seleção brasileira. Então isso realmente tem que estar num livro, né? A gente tem que colocar isso aí num livro. Legal demais. No livro, o Silas conta o segredo de não envelhecer. O homem não envelhece um dia desde que passou aqui por Floripa. É tinta no cabelo. Silas, alegria de receber aqui. O livro tem o físico e o audiovisual também. A gente encontra nas livrarias, na internet. Conta pra gente aí como é que é. Como é que o pessoal ficou curioso, quer ler o livro do Silas? Pela Editora Vida, pela Amazon, você também encontra o... E me chama para eu ir aí também, que eu vou aí para levar um livro, vou mandar um livro de presente para vocês, depois eu vou pedir para a produção para mandar o endereço em cada lugar aí na cidade de vocês, e eu vou mandar um livro para vocês, faço questão, vai ser uma alegria, um prazer para mim. Obrigado, Silas, muito sucesso aí nos gramados, nas palavras, esperamos... Oh, o Badá quer falar, Badá, para tudo, para o programa que o Badá quer falar. Não, só para dizer o seguinte, ó, eu vou ler o livro, vou adquirir o livro, mas se tiver alguma coisa da decisão Avaí Chapecoense 2009, daí essa parte eu vou pular, tá? Essa parte aí daí eu não vou ler. Se é que tem alguma coisa no livro. Mas é brincadeira. Aquela decisão realmente não nos traz boas lembranças, muito pelo contrário. Um abraço, Silas, parabéns pela trajetória e parabéns pelo livro aí. Para vocês todos aí, Santa Catarina, Chapecoense, muitos amigos lá que estão, outros que partiram, mas tenho muito no meu coração. Gosto muito do Figueirense, porque tenho muitos amigos lá, não sou só Avaí, não. Avaí é porque eu trabalhei, né? Mas um beijo grande para vocês e fiquei feliz, porque eu mandei o convite para o Zico, para ele vir estar aqui no Morumbi, e falou para mim: Silas, parabéns pelo livro, pelo lançamento do livro. Aliás, lançamento, coisa que você sabia fazer bem. Então eu já fiquei grandão já porque eu vi isso aí do Minho, né? Quem eu me inspirei, tentei inspirar muitas vezes. Às vezes consegui fazer alguma coisa, outras não. Mas um cara que assim, mora no meu coração também. Um beijo grande para vocês. Valeu, conversamos com o técnico Silas, que tem essa ligação muito forte aqui com Floripa. Até ouvi dizer que ele tem uma casa ali em Jurerê Internacional, vizinho do Dorival Júnior e do Resort Sérgio Badalotti. Até a próxima, Silas. Um abração, beijo pro Dorival, meu querido irmão e amigo. Valeu, papo bom, resenha muito boa com o Silas. Você pode rever todo o nosso conteúdo, é fácil, ndplay.com.br. E essa entrevista, quer indicar para um amigo? Pô, o Silas esteve lá no Clube da Bola, a resenha foi boa demais, bateu altos papos. ndplay.com.br, o conteúdo do Clube da Bola tá sempre lá. E mais um detalhe, né? Este é o primeiro tempo do Clube da Bola, na NDTV, para todo o estado de Santa Catarina. E durante a semana a gente sempre posta um episódio novo do podcast do Clube da Bola. Daí você encontra no ndplay.br, encontra no YouTube e também no Spotify para rever aí o que já passou e também as novidades do resenha, do podcast Clube da Bola. Fortaleza e Criciúma hoje às 4 da tarde. Daqui a pouco a gente tem que liberar o Semensat. Então o espaço é teu, Renato, para falar de como o Tigre chega aí nesse jogo. O Éder já está trabalhando, foi automaticamente. Pendurou a chuteira, já botou o terno, já está trabalhando lá na outra função? Isso, inclusive esta coletiva para ele explicar a função que vai exercer, porque no futebol você sabe como é que é, né? Se você não deixar muito claro para o jogador quem é que comanda o quê, a coisa costuma embaralhar. Então o Éder vai exercer uma função de ligação jogadores e diretoria, vai trabalhar diretamente no vestiário e vai estar abaixo, em termos de função, do novo executivo de futebol, Juliano Camargo, que volta até de forma surpreendente, né? Juliano estava no Botafogo, não fez bons trabalhos depois que saiu do Criciúma, mas com a demissão, os jogadores pediram a volta dele, o presidente reconsiderou a sua decisão anterior, tinha dito que nunca mais traria o Juliano Camargo para trabalhar com ele, e trouxe, e foi um pedido dos jogadores, da comissão técnica, e o Criciúma, como falou o próprio Silas, tem um dos jogos mais difíceis hoje. Mas o Criciúma tem surpreendido, né, Mancha? Fez grande partida contra o Flamengo, também contra o Corinthians lá, goleou o Vasco 4-0 fora de casa,
Então é um time que, jogando fora de casa, principalmente, tem se mostrado competitivo, já buscou 3 vitórias fora de Criciúma, o Juventude não perdia há bastante tempo no Jacone, Criciúma foi lá e acabou com a invencibilidade. A parada é dura, mas Série A é isso aí, né, meu amigo? É Fortaleza, depois é Vasco, depois e aí é São Paulo, e aí segue o jogo, que a Moleza vai jogar a Série D do Brasileiro, Machado. Deixa eu fazer uma pergunta, Renato. Você conhece a banda Os Tigres Rock? O Fabrício, que é o integrante da banda, vai participar hoje do programa, vai contar um pouco dessa história, que é uma banda totalmente inspirada no Criciúma, banda aí do sul do estado. Já curtiu o som da gurizada? Ah, eles são muito bons. Aqui na Eldorado a gente usa sempre as músicas da banda Os Tigres. Eles estão com música nova agora, ocupam um lugar muito importante no estádio, fazem uma festa muito grande. Toda essa participação do público, do torcedor do Criciúma no Heriberto Wilson, tem muito da participação da banda Os Tigres. Até, Marcelo, eu não vou poder seguir com vocês, mas pergunta para ele, porque os Tigres estavam num lugar, o torcedor, na frente de onde saíram os jogadores, saíram, voltaram para o lugar original e agora no último jogo voltaram ali para frente. O que será que se deu essa mudança toda aí? Mas fazem um belo trabalho por aqui. A banda e a torcida Os Tigres também. Vamos descobrir então, Renato. A gente vai te liberar, que você tem compromisso agora com o pré-jogo Fortaleza e Criciúma. A gente vai para o intervalo e volta a falar de Série B do Campeonato Brasileiro. É rapidinho, não sai daí não.